Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro trimestre de 2023 em relação à Taesa. Além disso, vamos abordar alguns temas um pouquinho mais técnicos. Parcela variável, qual que é o impacto da queda dos indicadores inflacionários IGPM e IPCA na receita da empresa e também uma questão muito interessante sobre a alavancagem. Será que realmente está valendo a pena subir essa alavancagem como tem subido? Essas e outras informações vocês vão conseguir nesse vídeo. Me acompanha até o final que vai valer a pena. Vamos lá então? Então, começando aqui o nosso vídeo, nós falaremos sobre Taesa, mas eu já vou deixar como convite no finalzinho deste vídeo para que você veja o primeiro trimestre de 2023 da TRPL, a ISA-CTEP. São duas empresas muito parecidas, mas que guardam algumas diferenças bem interessantes. Particularmente aqui na nossa carteira pública, que é inclusive a minha carteira pessoal, eu tenho as duas empresas e gosto muito delas. Pegando então aqui o resultado regulatório, que vocês já sabem que ele reflete muito mais a realidade das transmissoras, nós tivemos um aumento de receita aqui, pensando no primeiro TRI de 22 para 23, um crescimento de 13%. O EBITDA também teve um crescimento muito bom, de 14%, quase 15%, e aqui já entra uma grande informação. Olha essa margem EBITDA caminhando para 90%. ISA-CTEP, só para a gente já trazer aqui um pequeno comparativo, voltou aos valores de 80%. E Taesa seguiu na mesma melhoria, porém eles já estavam melhor. 87,2 é um valor muito invejável e é um dos principais fatores que me traz tranquilidade em relação à perenidade e previsibilidade desse negócio. Eles estão muito tranquilos, altamente eficientes. E já que a gente está falando de desempenho operacional, vamos olhar aqui o índice de disponibilidade, que é uma métrica muito importante que vai trazer ali ou não aquela relação em que aquilo que eles prometeram entregar e aquilo que eles efetivamente entregam. Uma pequena queda aqui de 0,06 pontos percentuais, chegando a 99,88. Mas sejamos sinceros, acima de 99,5 já é algo fenomenal. Claro que no ano de 2022 eles estavam quase perto da perfeição, 99,94. Mas não tem problema, isso aqui não nos preocupa. E hoje o conteúdo extra que eu vou trazer para vocês envolve o conceito aqui de parcela variável, que trata aí de um marcador interessante em relação às penalizações que essas empresas recebem. No primeiro trimestre de 2022, o valor estava em 0,56. Calma que eu vou explicar. E este ano, pensando só na parte operacional real, estaria na casa de 1,2, ou seja, a parcela variável teria aumentado e isso é ruim. Por que eles deixaram esses valores aqui de 3,79 no ano passado e menos 0,77 este ano? Porque são eventos não recorrentes. E eu gosto dessa transparência para que a gente tire esse ruído e enxergue como é que a empresa está funcionando. Um ponto fundamental vocês sacarem em relação à parcela variável é que olhar apenas o trimestre não seja uma melhor maneira. É fundamental você comparar isso em relação ao ano inteiro, que aí fica um pouquinho mais normalizado. Ficou negativo em 2023 porque eles receberam um dinheiro, já que nós tivemos aí depredação, sabotagem em relação a algumas torres de transmissão. Mas tudo bem, então por isso que ele ficou acabou virando uma receita da empresa, o que não é natural. O lucro líquido regulatório, que é uma importante métrica de crescimento, apresentou aí 47%. Então vamos lá, a receita aumentou 13%, o EBITDA aumentou 14%, mas o lucro líquido lá no finalzinho foi de 47%. E lembrando, a gente está falando do regulatório, ou seja, essa empresa está melhorando cada vez mais. Vamos para a parte técnica aqui, mas ela é bem rápida. Eu peguei como base um trabalho de TCC de 84 páginas do Leonardo dos Santos de Jesus. Eu não o conheço, ok? Mas ele foi apresentado no ano de 2008, já tem um tempinho, e ele aborda a questão mais didática, ou melhor dizendo, mais acadêmica em relação à parcela variável. Depois de passar o olho nesse artigo, eu vou deixar para vocês como sugestão para leitura. É claro que esse assunto é extremamente técnico, coloque isso apenas como uma leitura de rodapé. Tá? Não se prenda a esses detalhes tão grandes, mas eu quero trazer sempre algum conteúdo extra. A parcela variável foi criada pela ANEEL na resolução normativa de 2007, então o trabalho foi logo em seguida da sua criação. Tem por objetivo incentivar a qualidade do serviço de transmissão, já que entra como uma penalização, ou como ele escreve no próprio artigo, um desconto do valor a ser recebido pela prestação de serviço.
E essa parcela variável, ela tem 3 pilares fundamentais. Todo desligamento programado, ele vai ter uma penalização, qualquer outro tipo de desligamento que não seja programado e também o atraso na entrada de operação. Então, esses 3 pontos, você vai acabar chegando numa fórmula bem complexa. E só para você ver o nível de complexidade que a gente está conversando, eu peguei apenas essa fórmula relacionada aos desligamentos. E olha que coisa absurda. Você precisa saber alguma coisa dessa fórmula? Não, você não precisa, tá bom? Mas o que você precisa ficar atento? Este outro gráfico. Percebam aqui que geralmente a empresa trabalha na casa de 1% aproximadamente de parcela variável. Então tá tudo bem, não tem nada que nos preocupe. Esse é o principal recado. Bom, vamos voltar para os resultados. Lucro líquido regulatório. Como nós falamos, mais 47,3%, principalmente pela variação positiva do EBITDA e da equivalência patrimonial. Chegamos ali ao valor de 215 milhões nesse primeiro trimestre, saindo do ano passado de 146. Fazendo aqui uma conta bem de padaria, tá? Eu não vou falar que isso aqui vai ser uma forma de prever qual que vai ser o lucro líquido ao longo deste ano, até porque nós temos grandes decisões a serem feitas, principalmente aí em relação aos leilões, né? Os 2 leilões que já foram anunciados, com a possibilidade de um terceiro. Na minha visão, e já trazendo para vocês um pequeno feedback do que eu entendo do setor de transmissão, eu acredito que este ano de 2023 será um grande divisor de águas. As empresas que conseguirem arrematar lotes e que conseguirem honrar com esses compromissos, elas com certeza vão atingir um outro patamar operacional e, por que não, nós teremos mais dividendos associados. Mas resumindo aqui, a gente fizer uma conta bem simples, 4 vezes esse valor, já que estamos falando de trimestres, a gente chegaria aí em mais de 800 milhões só nessa questão de lucro líquido regulatório. Porém, não se prendam a este valor, por favor. Quando a gente olha o lucro líquido IFRS, nós percebemos uma queda importante de 30,9%. E aí o investidor pode ficar um pouco preocupado. Por quê? Porque, de acordo com o Estatuto Social da empresa, existe aí um objetivo de entregar pelo menos 50% do lucro líquido IFRS. Então, para quem é da Taesa, você tem que olhar essa métrica aqui para saber quanto que você vai receber de dividendo. Se você for da ISA-CETEP, você tem que olhar o lucro líquido regulatório. Dito isso, qual foi o principal componente aqui que arrebentou o nosso lucro líquido IFRS, saindo de 560 milhões e indo para 386 no primeiro trimestre de 2023. Essa oscilação, essa variação da receita líquida. Um dos principais motivos está relacionado à questão dos indicadores inflacionários. E como assim, Bruno? Bom, para quem quiser entender qual que é o grande impacto desses indicadores, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês perceberem um estudo que eu fiz em relação à Taesa. Já é de grande conhecimento, mas para você, investidor, que ainda não está ligado nesses pequenos traquejos, é bem legal você ver que a entrada da empresa está relacionada com alguns indicadores e a saída com outros em proporções diferentes. E o descolamento entre essas duas métricas faz com que você tenha uma vantagem competitiva pensando enquanto acionista. Mas os detalhes eu vou deixar nesse vídeo. Está aqui em cima para vocês poderem acompanhar com calma. Dando a explicação, a gente vai lá no site do IBGE e aqui eu vou pegar apenas o IPCA. Fica como convite para você também fazer essa busca em relação ao IGPM. E por que isso? A gente tem que lembrar que cada vez mais nós temos mais concessões de categoria 3. Em 2021/2022, nós tínhamos 33,8 concessões na categoria 3, que está atrelada ao IPCA. Já no ciclo 2022-2023, que está finalizando agora, esse valor acabou subindo para 39,3. E gradativamente você vai enxergar esse aumento. Categoria tipo 2 está associada ao IGPM. Mas vamos fazer aqui o racional com o IPCA para você perceber por que nós tivemos aquela oscilação negativa em relação à receita. Em janeiro de 2022, o IPCA estava 0,54. Já em janeiro de 2023, 0,53. Portanto, estavam praticamente iguais. Eu tenho que avaliar esse primeiro trimestre, concorda? Pegando o finalzinho, março de 2022, ele estava 1,62. Já em 2023, 0,71. Então, o que você percebeu? Uma redução do IPCA comparando os 2 meses de março, de 22 e de 23.
Consequentemente, como parte da nossa receita está atrelada a esse indicador, ela acabou caindo, então teve uma diminuição. Está relacionado com a operação da empresa? Não, está relacionado a um fator macroeconômico. Percebam que aqui eu acabei não colocando em fevereiro, mas em linhas gerais estava em mais ou menos 1, e aqui em 2023, fevereiro de 2023, nós tínhamos aí 0,8. Então também tivemos uma redução comparando esses dois períodos. Então deu para entender aquela pequena linha que eu acabei de mostrar em relação ao resultado, ao lucro líquido e IFRS, certinho? E por essas duas pequenas revisões em relação à parcela variável e também essa relação do IPCA e o IGPM ao longo dos meses e o resultado que você vai ter no seu lucro líquido e IFRS, eu já convido você a se inscrever no nosso canal, deixar o like e compartilhar com seu amigo. Esperamos sempre trazer muito mais conteúdo do que meramente uma leitura de slides. Mas se ainda você não estiver convencido, eu vou trazer um pequeno racional extra em relação ao endividamento. E se você gostar, considere deixar pelo menos um comentário falando sobre essa visão, se você já tinha percebido ou não. Combinado? Vamos lá, o endividamento. Muita gente olhou isso aqui como algo muito negativo. Saímos de 3,7 no quarto TRI de 22 e fomos agora para 3,9 em primeiro trimestre de 2023. Por que que eu não fiquei preocupado com isso? Porque a gente tem que sempre buscar o entendimento. Por que que isso está subindo? Se você não entender esses aspectos qualitativos, pouco importa a sua interpretação dos números, dessa análise quantitativa. Isso sim é uma crítica, é um alerta para todo mundo que fica preso em tabela, que fica preso apenas em números. Eles são importantes, mas é fundamental você entender o que fez você chegar até esse número. Então vamos tentar destrinchar essa informação? Percebam que nós tivemos no último ano, em 2022, o arremate do lote 5, que é um lote já operacional, ou seja, ele já está em funcionamento. E estava atrelado a esse arremate a indenização de 870 milhões de reais. Tranquilo? Qual que é a contrapartida? Qual que é a vantagem? Já está em funcionamento, então eles já receberam, a partir do finalzinho de março, melhor dizendo, início de abril, um incremento de 120 milhões de RAP, de receita anual permitida. Isso dá aproximadamente 10 milhões por mês. Poxa, Bruno, vai demorar muito para conseguir pagar essa indenização, esse investimento que foi feito. Sim, mas lembre-se, são concessões de longuíssimo prazo, de décadas de funcionamento. Agora, vamos fazer um pequeno ajuste aqui que eu acho bem legal. Presta atenção. Se a gente descontar esses 870 milhões desses 10,3 bi de dívida líquida, lembrando o que é dívida líquida, são todos os seus compromissos financeiros, menos aquilo que você tem em caixa. Então, vamos pensar o seguinte, se não fosse gasto nesse lote 5, nós teríamos mais caixa, correto? Então, teoricamente, essa dívida líquida seria menor. Acompanhou até aí? Maravilha. Se a gente descontar esse valor de 870 da nossa dívida do primeiro trimestre de 2023, mantendo o EBITDA regulatório, que esse a gente não quer mexer porque ele realmente continua estável, qual seria a verdadeira, entre aspas, a alavancagem da empresa? Uma continha matemática aqui, 10.324, que é a dívida, menos o que eles gastaram, dividido pela dívida em si, vezes 3,9. Se você não entendeu isso aqui, não tem problema, de verdade, tá? É só um pequeno ajuste de contas aqui para a gente enxergar se realmente a empresa está fazendo alavancagem de uma maneira despretensiosa e sem nenhum planejamento, e como é que seria se não tivesse pegado esse lote. Hoje nós teríamos uma alavancagem de 3,5 vezes. Mas, Bruno, por que eles pegaram então, né? É importante diminuir a alavancagem, porque a gente está pensando nos lotes desse ano e tudo mais. Calma lá. Olha só o que eles conseguiram arrematar. Um lote já operacional, ou seja, já está em funcionamento. Esses 120 milhões de RAP não é a total capacidade. Isso corresponde a aproximadamente 75%. Ou seja, eles vão investir uma pequena grana e isso tende a aumentar ainda mais em termos de receita anual permitida. E eles tiveram que desembolsar no presente essa bagatela de 870 milhões. É estratégico. Eles estão garantindo uma receita futura por várias e várias décadas. É isso que a gente tem que ficar atento. Então, esse aumento de alavancagem
prestes a entrar num leilão muito importante de 2023, não foi despretensioso, não foi algo feito no ímpeto. Eles têm um planejamento aí envolvido. E eu acho que essa métrica aqui ela é importante para a gente enxergar um pouquinho como é que nós estaríamos sem esse último lote. Em relação ao custo da dívida real, e eu gosto que eles tragam esse valor já descontado da inflação, nós temos aí 4,5. Depois você faz um comparativo com o ISA-CTEP, combinado? E o prazo da dívida também, um prazo médio, né, está em 4,7 anos, que também é legal você dar uma olhadinha lá na nossa, entre aspas, concorrente, que na verdade é uma grande parceira de outros negócios. Em relação ao caixa, essa estrutura de capital, melhor dizendo, que a gente está abordando na amortização de dívida, eu gosto muito do esquema de Taesa. Percebam que ela tem 1,3 bi em caixa, e se ela quiser, ela consegue pagar tudo de 2023 e boa parte de 2024. Essa dívida dela é crescente ao longo do tempo, o que é maravilhoso. Percebam que também é um grande comparativo em relação à própria TRPL, que tem em 2024 um enorme desafio, um enorme mesmo. Mas eu entendo que eles vão conseguir superar isso tranquilamente. Então, do ponto de vista aqui, olhando todos esses rabiscos que a gente acabou fazendo, eu enxergo que sim, Taesa está bem preparada. Mas vamos só dar um pequeno arremate aqui em relação aos lotes que foram conquistados nos últimos anos. Acabamos de falar extensamente sobre Saíra, que é o 5º lote do último ano de 2022. Lembrando que aqui está o valor certinho, 72% corresponde a 121 milhões. Então isso tende a subir um pouquinho mais. Eles terão que fazer um investimento de 290 para receber anualmente mais 46. Então 120 mais 46. É uma segunda fase que eles vão colocar em conclusão, pelo menos aí até março de 2028. Agora, olhando aqui esses outros lotes aqui, nós temos Ananaí, que foi feito em 2021, Tangará foi arrematado, melhor dizendo, aqui todos são arremates, em 2022, Pitiguari também em 2022, e esse reforço aqui na Nova Trans lembra muito aquela questão de aumentar a eficiência de algo que já existe. Então eles estão de parabéns, porque nós estamos falando aí de quase 500 milhões de incremento na RAP total. Conversando um pouquinho com os diretores naquela parte de questões e respostas, no finalzinho da teleconferência, pegando os últimos 18 meses e jogando para 3, 4 anos para frente, nós estamos falando de um incremento de RAP na casa de 1,2 bilhão de reais. Então, lembrando que as preocupações começam a partir de 2030, eu entendo mais uma vez que eles estão tentando compensar esse pequeno solavanco que tende a acontecer caso eles não façam nada a partir de 2030. Taesa é uma empresa eficiente, tem uma boa governança. A gente tem que sempre lembrar disso. Quer discutir, quer questionar, quer criar boato? Crie, não tem problema. Mas eu só quero discutir quando a gente for falar sobre algo real. Algo que foi notificado, que foi noticiado pela empresa, não pela mídia. E aqui, antes de entrar naquela questão se Taesa vale a pena ou não, eu queria discutir com vocês brevemente essa relação sobre governança. Saiu recentemente na mídia, e eu tenho uma crítica muito grande em relação a isso, porque eu fico na dúvida se aquele portal de notícia está precisando gerar alguma informação nova, mesmo que seja rumor, ou será que ela está querendo instruir, ela está querendo trazer informações validadas para aquele seu mercado consumidor. Eu realmente fico em dúvida, tá? Gosto muito do valor econômico, mas ele também dá algumas escorregadas. Mas de longe é o menos ruim, vamos tratar por aí. Então tenha aquela questão de responsabilidade com o tipo de conteúdo que você absorve na internet. Porque eu te garanto, se você ficar vendo noticiário de mercado todos os dias, você vai começar a ter gatilhos emocionais muito ruins, ou depressivos ou ansiosos. E isso aí não é bom para ninguém, porque um dos maiores momentos em que você pode cometer um grande erro nos seus investimentos está relacionado àquela oscilação psicológica. Fica também como recomendação para que você adquira o livro A Psicologia Financeira. Eu fiz, inclusive, um pequeno resumo, tá? Trazendo alguns pontos importantes. É um vídeo bem bacana, ele é bem assim resumido, mas você vai gostar bastante para ver se compra ou não. Vale a pena aí assistir alguns minutinhos. Mas em linhas gerais, entenda, é muito importante que você se proteja, porque senão vai acabar acontecendo alguma tragédia. A gente não quer isso de jeito nenhum.
tá bom? Então, vamos voltar aqui e trazer algumas informações da plataforma do AGF. Para quem ainda não conhece, essa é a única ferramenta que eu utilizo que é paga. Ali você consegue consolidar toda a sua estratégia do jeito Barsi de investir, todo o seu foco em dividendos em empresas boas, e você tem algumas ferramentas automatizadas que não, em hipótese alguma, elas não substituem a sua tomada de decisão, mas com certeza elas te ajudam, tá bem? Em relação ao preço teto médio, preço teto projetivo, nós temos valores bem superiores em relação à cotação atual, que fechou no dia de hoje, dia 11 de maio, em R$ 37,00. Dito isso, outro ponto que é legal você observar na plataforma é que eles trazem ali o dividendo por ação projetivo. Então, em relação ao ano de 2023, espera-se que haja pagamentos no total de R$ 3,58. Na hora que você divide esse DPA pela cotação atual, a plataforma também te entrega de maneira automatizada um dividend yield possível, projetivo, tá bom? De 9,6% neste ano. Não tá nada ruim, tá? Mas lembrem-se, não se trata apenas de números. Pegando um pouquinho aqui do meu preço médio, que é de R$ 35,56, que é o Yield on Cost do Vida de Acionista, VDA, é só fazer a mesma continha. 3,58 dividido por 35,56, eu tenho aí para este ano algo próximo em torno de 10%. Chegamos mais uma vez naquela conclusão de que preço importa. Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês em relação à Taesa nesse trimestre. Eu fiz também um estudo comparativo antes do anúncio desses balanços trimestrais, que eu vou deixar também como sugestão aqui para vocês no finalzinho, para que vocês assistam. Por que é legal a gente olhar? Porque elas têm muitas coisas parecidas, inclusive existe uma conversa, não sabemos até que ponto isso aí vai se tornar realidade e quando se vai se tornar realidade, das duas se tornarem apenas uma empresa. A sinergia entre elas é muito boa, mas eu acho legal a gente aprender comparando esses dois negócios para que você tenha cada vez mais argumentos na sua tomada de decisão. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.